processo, temos um influencer, né? Basicamente é isso, né? A Compasso vai perder o cara rapidamente, mas o cara tá lá de Austin fazendo um trabalho notável, mostrando muita coisa. Eu assisti 2 dias e fiquei impressionado. E hoje ele tem algo muito legal aí para falar para a gente, porque ele está com um olhar de educação, né? Então, agradeço a Marcinha Pudelco, Ana Paula Saab, Irene Quinoto, professor Paulo. Obrigado por estar aí com a gente. Provavelmente esse grupo vai se somar. Eu queria fazer a abertura aqui só relembrando a intenção desse encontro. Isso aqui foi uma provocação de um coordenador, que eu nem lembro mais quem foi, que nos provocou com relação a fazermos uma proximidade maior entre o mercado de trabalho e a academia. Então, esse é o objetivo. E uma parte disso é trazer formação, trazer conhecimento, trazer atualização. Por mais utópico que isso possa parecer para alguns, né? Para mim é utópico, por isso que eu falo, mas a gente vai fazer. Então, vocês devem ter notado, o SXSW é o maior evento hoje de inovação para o mercado publicitário, não há mais dúvida, né? Por 2º ano, acho que depois Douglas me corrige, mas somos a maior delegação lá, é impressionante para mim, né? A gente fez uma conta ontem, deve custar R$40 mil fácil para poder ir para um evento desse. Vocês imaginam o investimento que estamos fazendo para levar tantas pessoas. E o olhar que o Douglas vai nos trazer hoje é um olhar de evento e um olhar de educação. Tá? Ele vai trazer as duas coisas. Eu queria reafirmar um compromisso aqui. Isso não é uma palestra. Tá? Isso é um encontro entre profissionais. Então, não temos algum regramento. Às vezes a gente desliga seu microfone se estiver vazando alguma coisa, mas, em tese, vocês podem interromper, perguntar, falar, abrir seus microfones, falar. Se houver alguma necessidade, Cris e gente vão moderar, tá bom? E, infelizmente, eu só entrei para dar um abraço em vocês, porque eu não vou poder continuar, mas a Melissa Moura, que está começando a fazer parte do nosso time, vai fazer o processo agora na sequência. E vou passar a bola para ela para poder falar. O Douglas é super querido, né? É parte desse projeto do Galo da Cuca. E vocês devem estar vendo, ele está falando direto de Austin, né? A tecnologia é alguma coisa que me encanta incrivelmente. Fazer esse encontro é impressionante. Ele está usando a conexão do pavilhão, que nem no Brasil, né? Que nem a nós aqui, né? O cara está usando a conexão do pavilhão. Olha a qualidade de imagem e tudo mais, tá bom? Então, Douglinhas, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disposição. Geni, Cris, obrigado pela ajuda. Mel, bola contigo, querida. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite. Obrigada por, mais uma vez, estar aqui, trocando conhecimento, compartilhando bem esse objetivo da APP. Está vindo um temporal aqui em Piracicaba, a Geni está falando negócio de barulho, uns raios aqui, então, se ouvirem alguma coisa aí, é isso daí. Nosso querido Douglas Migueloff, eu queria te conhecer pessoalmente. Estou acompanhando as lives à noite aí com o Lupe. Tão especial esse momento em que a educação, né? A educação para a gente, enquanto professor, enquanto coordenador, tem essa característica de estar antenado a tudo que está acontecendo no momento. E um desses elementos está sendo comentado aí no SXWS, né, 23. Faz um AB aí para a gente, fala para a gente o que você sentiu e o que a gente pode começar a conversar aí com a turma que está ligada, nos assistindo. Bom, boa tarde, obrigado, Melissa. Regi, meu amigo, obrigado pela apresentação e a turma toda da APP aí mais uma vez, pela ajuda, Cris, Geni, a Nath, o Silvio. Bom, o SXSW, ele leva tão a sério a educação que o tema educação ganhou aqui uma vida própria, né? Já faz uns 4 ou 5 anos que o SXSW Edu acontece geralmente antes do evento principal, com duração de acho que esse ano durou 4 dias e tem aberto espaço para se discutir muito no campo educacional, desde a formação básica, né,
até a graduação e o que vem a seguir depois da formação profissional. E a gente conversou bastante, embora tenha chegado no último dia, eu conversei bastante com alguns brasileiros, alguns poucos professores, infelizmente, a maioria empresários e empreendedores da educação, com vários tipos de soluções. Mas uma coisa que se comentou muito a educação já está passando por uma transformação muito grande, ela vai continuar passando por essa transformação. Isso vai impactar na jornada de quem leciona de forma direta. Cada vez menos teremos a formação tradicional presente no meio da sociedade, e aí isso liga um alerta para a gente como instituição acadêmica. Cada vez mais as pessoas vão se especializar em alguns determinados assuntos, em cursos de curta duração, porque a demanda de mudança de profissão ao longo da sua vida agora ela vai ser constante. Então, você fazer uma formação, uma graduação de 4 anos, por exemplo, a tendência é que isso se perca muito rapidamente e você já tenha que emendar numa nova dinâmica de aprendizado. Então, como aprendizado constante, isso acende um alerta aí, principalmente para as universidades, que vão ter que se reinventar e também dentro do sistema de regulação da educação, né? E aí estamos falando dos governos, no caso do Brasil, o MEC, de como é que ele vai ter que se portar para poder também permitir ferramentas ágeis para poder ajustar cursos, seja em universidade pública ou universidade privada, e atender esse mercado e a demanda que o mercado de trabalho vai começar a exigir. Na verdade, acho que nem exigir, ele vai começar a deixar de exigir, se já não faz, certas policies de preparo numa trilha tradicional, vamos dizer assim. Então, isso é uma coisa que chamou bastante atenção conversando com o pessoal aqui nessa semana. E aí, me desculpa me alongar, mas eu não sei o quanto todo mundo está por dentro do que é o SXSW, ou o Surf By, como o pessoal chama aqui, mas esse festival começou há mais de 30 anos atrás, basicamente como música, porque Austin é uma cidade de cultura musical muito forte, muito permeada nas pessoas. E aí esse festival foi evoluindo para cinema, de cinema ele foi evoluindo para tecnologia, e depois ele virou tecnologia e criatividade. Então, são quase 10 dias de evento. Na verdade, são mais, né? Se você considerar o Educação, que teve mais 4 dias, serão 2 semanas, 14 dias de evento. E ele está no principal radar de todas as empresas, de todos os profissionais que estão projetando, desenhando ou desenvolvendo algum tipo de futuro, seja na estratégia de comunicação, estratégia de negócio, estratégia educacional também. Então, por isso que talvez o Regi, na hora que abriu a conversa, falou que tem tantos profissionais de comunicação aqui. Acho que a nossa indústria tem passado por essas mudanças, né? Não somos os únicos, mas a gente tem sofrido bastante os impactos, e por isso que talvez da delegação, que é a maior aqui externa, né? O Brasil é a maior delegação visitante, tem dentro dela muitos profissionais de comunicação. Douglas, eu esqueci até de falar que você é nosso parceiro pela Colab, né, também, e aí representando muito bem. Essa experiência sua trouxe para a gente o que faz parte da formação do professor hoje, não só da formação do aluno, porque o professor ele precisa estar apto, né, a entender essa realidade. Então, você deve ter tido essa percepção de como professor, quais são os requisitos desse professor, né? Qual o perfil dele para ele poder atuar junto aos alunos que serão os futuros profissionais do mercado. A gente, inclusive, em alguns galos na PUC, a gente já premiou isso, mas aqui ficou muito mais evidente. Professor, nessa atualidade, assim, eu já fui da academia, hoje não estou mais, mas eu acho que eu compartilho um pouco dessa ansiedade que provavelmente eles têm
que é a poder acompanhar o desenvolvimento e transformação do negócio na ponta, aonde o aluno dele vai chegar, mas como é que ele faz essa transferência também de conhecimento da ponta para poder aplicar dentro da sala de aula ou dentro do ecossistema onde estará disponível essa troca entre aluno e professor e desenvolvimento, porque não necessariamente ela vai se dar em sala de aula, né? Isso aqui é muito claro. Sala de aula é um ponto de encontro para socialização aqui, porque a gente percebeu em algumas conversas que o aprendizado, o desenvolvimento acadêmico está em todos os lugares e não mais focado na universidade. A universidade virou um ponto de encontro e até por conta de alguns mecanismos de laboratórios e outras infraestruturas físicas, beleza, mas no dia a dia está todo mundo apartado. Então, assim, o professor, infelizmente ou felizmente, ele vai ter que estar muito mais preparado para lidar com temas que já estão acontecendo aqui, como o Web3, né, como o blockchain vai impactar sistemas desde preparação de projetos de comunicação, como é que essa questão de tecnologia vai impactar na jornada do consumo para poder preparar a comunicação fora do eixo. E aí tem um ponto atrás na preparação dos professores. Para preparar os profissionais que vão para o mercado, a inteligência artificial chegou, está aí e vai começar a dominar uma série de tarefas. Se a gente pensar hoje, a gente viu alguns exemplos aqui, você já tem software de inteligência artificial generativa, que é aquela que mantém o aprendizado constante, produzindo texto, produzindo imagem, produzindo vídeo, produzindo uma série de automações, por exemplo, planejamento de mídia, planejamento, até mesmo construção de briefings, as ferramentas hoje estão construindo. É o melhor modelo? Não é? Isso é uma coisa que a gente pode colocar em pauta para discutir. Mas, de fato, ela está aí. E o que tem se conversado muito aqui para a utilização de todo esse ecossistema tecnológico as pessoas vão ter que estar preparadas para poder comandar as ferramentas, para poder dizer corretamente aquilo que precisa ou imputar ali as variáveis para que ela ajude você no desenvolvimento das tarefas. Então, assim, a cabeça hoje de quem está na área de comunicação, mais uma vez, vai ter que passar por um pouco de desenvolvimento tecnológico, eventualmente até linguagem de programação, e isso na ponta de preparação do professor acho que vai ter que fazer toda a diferença e vai ter que buscar cada vez mais atualizar em cursos. O ideal seria, a gente sabe que existe uma série de limitantes dentro da universidade, seja ele financeiro, seja ele de tempo, mas o ideal era que os professores também pudessem, na sua grande maioria, participar de eventos como esse para poder levar para dentro da academia uma visão up-to-date do que está acontecendo. Eu sei que existem muitos veículos de comunicação que cobrem, vocês, assim como eu, me atualizo constantemente, diariamente, mas um ponto que a gente tem muito aqui, que é o pulso de poder trocar informação com as pessoas, conversar, eu acho que esse é o grande valor que existe e está presente nesse evento. E, obviamente, eventos como esse que acontecem no Brasil, que é até mais próximo, e até para poder incentivar não só a gente do lado do balcão como professores, mas os alunos também a frequentar eventos como o Hackathon, que acontece em Santa Rita do Sapucaí, que é um modelo muito parecido com a XSW. A gente vai ter Rio 2C agora no Rio em abril, depois a gente tem o Web Summit Rio, tem vários eventos de tecnologia com inovação, e a comunicação permeia todos esses elementos. Então, a gente não tem como não deixar de ver e entender os impactos que isso vai trazer para o nosso desenvolvimento. E a atualização vai ter que ser constante. E, principalmente, hoje, inteligência artificial, né? Então, assim, cara, como é que eu crio uma campanha utilizando as ferramentas que tem já disponíveis, até para efeito de aprendizado, né? Não desmerecendo a criatividade, o poder de raciocínio das pessoas, mas como é que a ferramenta me ajuda a hackear, né, no tema de hacker, de você poder fazer as coisas acontecerem de forma mais rápida, mais produtiva e com baixo custo, né? Então, como é que eu hackeio o sistema para poder ter ali um bom desempenho? Meu computador desligou aqui, então
Estou no celular agora. Deixa eu colocar uma coisa para você. Existe uma distância muito grande das ementas, das disciplinas, né, do que é cobrado pelas DCNs atuais, pelo Ministério da Educação, e a gente tem um mercado ávido, né, com uma demanda enorme por publicitários, mas, enquanto professor, o que a gente faz para conseguir aproximar o que está na ementa, o que precisa ser aplicado, porque depois é cobrado no ENAD, por exemplo, mas para a gente formar esses profissionais para o mercado, o que a gente faz? Olha, a minha orientação é: a gente vai ter que beber de fontes novas, não tem como, e eu sei que existe um distanciamento do que o MEC pede para a gente, por isso que eu falei que uma das discussões aqui no XSW Edu é você discutir a política pública de educação dos países. Isso vai ter que mudar, né? Principalmente a gente olhar a política pública nossa de Brasil, no que tange educação na graduação, vai ter que mudar, vai ter que ter mecanismos mais ágeis, vai ter que ter capacidade de absorver uma mudança que é para o desenvolvimento da nação. Pensa assim, desenvolvimento dos brasileiros, né? Se a gente não mudar, e não é só na publicidade que isso vai acontecer, isso vai acontecer em todas as escolas, né? Porque o administrador está passando por esse mesmo dilema, assim como o engenheiro, assim como a tecnologia da informação e todas as outras, o direito, então, nossa, com a entrada de LGPD, com a entrada de uma série de, a própria Web3, né, criptomoedas e blockchain, isso tudo muda questões legais, jurídicas, do arcabouço que está montado, como a gente também tem toda a nossa base curricular de pesquisa. Isso vai ter que mudar, porque senão a gente não vai acompanhar o desenvolvimento que o mundo está pedindo, né? Então, eu até falo a pergunta ninja, né? Então a gente vai ter que beber de novas fontes. Infelizmente, nesse acesso a gente vai ter que consumir, talvez, ou investir em cursos de desenvolvimento, se a universidade não tiver uma linha de desenvolvimento profissional para o professor. Antigamente, há 20 anos atrás, a gente era preparado assim: olha, a gente tem que juntar um dinheirinho para aposentadoria, faz ali. Agora a gente tem que pendurar, além o dinheirinho da aposentadoria, da previdência, do plano de saúde, mas tem que colocar o dinheirinho do nosso aperfeiçoamento, porque a cada 6 meses, 7 meses, vão surgir coisas novas e nem sempre todas vão vingar. Esse é um ponto que aqui é muito claro, assim, como o raciocínio da inovação, ela aprende rápido e corrige rápido. Então você vai ter que aprender rápido. Não deu certo, então pula fora e vai para a próxima. Isso vai continuar acontecendo em ritmo acelerado. Então, aí eu tenho que fazer uma busca em várias pastinhas, em vários escaninos ali, que a gente... Olha lá, o José falou, erre rápido, aprenda rápido e corrige rápido. É isso mesmo, José. E essa filosofia da tecnologia e da inovação, né? Aprender, né? A questão está a gente aprender, está aberto a aprender. Esse acho que é o primeiro passo para a gente poder trocar e formar, né? Formar os nossos alunos. Você acredita que a inteligência artificial vai substituir o professor? Não, como também, assim, não vai substituir vários profissionais. Aquilo que a gente tem discutido muito aqui, só para vocês entenderem, o SXSW esse ano, ele tinha uma expectativa, porque ele sempre olhou para muito futuro, né? Coisas de 5 a 10 anos para frente. E o ano passado e esse ano eles já começaram a antecipar um pouco coisas que impactam no dia a dia já no ano, né? Começou com os reportes de MWeb, da própria MIT Review, mas o que acontece aqui está se discutindo muito a questão do pessoal, do profissional e do humano. Então, assim, o humano não dá para substituir, né? O humano ainda é quem vai fazer as melhores perguntas, o humano é o que vai conseguir criar senso crítico, o humano é o que vai conseguir avaliar o certo do errado, né? Dependendo, obviamente, da sua formação, do seu entendimento, daquilo que você acredita, mas não vai substituir o professor, mas o que vai acontecer as ferramentas vão estar disponíveis de uma forma que vai potencializar, na verdade, o trabalho do professor.
né? De que forma? A criar cada vez mais a interrogação na cabeça dos alunos para metodologia de pesquisa e para ter acesso rápido à informação e, uma coisa que é importante, validar a informação, porque temos que levar em consideração, isso está sendo discutido muito aqui, que as ferramentas existem, mas a validação da informação é a responsabilidade de quem está interagindo com a ferramenta, porque a ferramenta vai entregar, provavelmente, dentro de todo o seu volume de processamento, seja qual for a inteligência artificial que a gente esteja utilizando, desde efetivamente para tangibilizar, né, um chat GPT, que a gente começou a ter conhecimento mais recente, mas até uma Alexa, uma inteligência artificial de voz, vai ter que ter a pessoa por trás disso para poder comandar, para poder perguntar e para poder criar os parâmetros que serão regrados, e a partir daí é humano que faz e humano que domina a situação, entendeu? E aí está balizado em regras de procedimentos éticos, de boas práticas. É por isso que existem vários conselhos que surgem durante um evento desse, que é inclusive para poder botar em validação em vários setores da economia, vários setores sociais, vários setores governamentais, para que haja validação e também para que haja toda a estruturação para um ambiente mais seguro possível. Mas o cheque, inclusive, é um dos fatores que está sendo discutido muito aqui e que cabe ao humano, entendeu? Legal. Vamos ouvir os demais professores. A Lina está aí, estou vendo. A gente tem o Josué, quem mais? Professora Ana Paula Saab, professora Maria, Fê. Pessoal, gostaria de participar aí com a gente? Tem perguntas para a gente poder interagir? Eu acho que essa é a ideia. E o Douglas tem muita troca aí para fazer, então acho que é importante ouvi-los também. Eu estou sem acesso ao chat aqui. Douglas, está conseguindo ver o chat? O meu aparece e ele vai embora. Apareceu e vai embora. Tem o Josué, eu acho que falou alguma coisa. Se a Cris puder, a Cris ou a Geni quiser ajudar a gente com... Geni. Posso falar? O Josué colocou aqui. O meu medo é o fosso digital e de investimento. Todas as IEs terão condições de ter acesso a ferramentas e treinamentos? Pois é, Josué, isso também por isso que eu falei que talvez a gente vai ter que esperar menos das empresas e mais da gente. Por isso que eu falei que a gente vai ter que colocar na caixinha ali no potinho que a gente administra nossos recursos, colocar também o recurso para a gente poder se atualizar frente aos desafios. E o fosso digital, esse buraco negro, né, que existe, a Deep Web, se esse é o caso que você está comentando, ele vai continuar existindo e a gente vai ter que colocar parametrizações sociais, né, de senso comum, acho que não regulamentados, obviamente, mas que tem ali o mínimo de bom senso para a gente poder validar ou não, né, e continuar buscando referências de credibilidade, né? Fundos que apostam em pesquisa, em desenvolvimento de pesquisas para poder dar lastro para as informações e essa troca. Então, essa é a avaliação que eu faço olhando um pouco daqui. Mas o investimento, obviamente, vai ter que existir, seja por parte da empresa ou seja por parte individual da pessoa. O que tem de vantagem ou de bom é que muita coisa também, até porque o assunto é novo, está se desenvolvendo muitas pesquisas e muitos produtos de conteúdo sobre os vários assuntos que são destacados aqui, é que boa parte é acesso gratuito, né, na sua maioria. O que se cobra geralmente é pela curadoria, né, para poder eventualmente engajar em um trabalho prático, para poder ter a experiência da usabilidade daquela tecnologia. Então, eu acho que, assim, no nível inicial de conhecimento, de entendimento, o acesso é fácil hoje a várias pontas de consumo de conteúdo. O que vai, talvez, criar valor, que é um outro ponto que está sendo destacado aqui na Chile, é a experiência. Então, quem tiver experiência e for ali um pouco usuário de ferramentas e sistemas
aplicados, né, seja em qualquer frente de atuação da área de comunicação, de mídia, pesquisa, criação, planejamento, psicologia, a gente usa muito. É isso que vai ser moeda de troca para você entender um pouco mais aplicado na prática tudo que está sendo mostrado para conversão de transformação, inovação e criatividade. Legal. Mais alguém, gente? Tem mais considerações? Matuque quer fazer uma pergunta. Tá fechado, ó. Agora está aberto, né? Tá. Bom, queria agradecer, então, o convite, né? Muito bacana. E aquela dúvida que fica sempre, né? Se a gente trabalha com criatividade, ficar falando em IA ou chat GPT, né? Como é que fica? Aí, eu queria te perguntar uma coisa sobre usar a tecnologia, né? Como um recurso criativo, como um diferencial criativo. Então, eu queria saber se você viu alguma coisa aí, se você... o que você está pensando sobre isso? Como um recurso, tá? Uhum. Como uma ideia. Eu vou, inclusive, usar um exemplo de um produto que a gente deve levar para o... Na verdade, é um produto brasileiro e que a gente deve implementar como produto de criatividade, usando a criatividade um pouco. Existe uma ferramenta hoje que eu consigo captar todo o conteúdo que a gente gera, seja ele em audiovisual ou somente em áudio. Eu consigo transformar esse conteúdo em um videoclipe, onde eu posso colocar uma música e ele sai pronto num vídeo que vai ser publicado. Obviamente, você tem que entrar com as variáveis, estilo de música, a mensagem que você quer passar, ou utilizando como base aquilo que você tem, e você vai ter um clipe pronto para esse vídeo. Então, assim, no mercado de criatividade aqui, a gente viu algumas campanhas sendo feitas pelo DOI, que é uma ferramenta da OpenAI, que é o mesmo dono do ChatGPT, que você cria capas de revistas, você cria cards para postar em redes sociais, você cria também vídeos de publicidade utilizando imagens de banco ou construídas a partir de inteligência artificial. Então, se você pensar hoje, talvez a evolução do storyboard, né, que a gente já tem feito com Animatic, algumas coisas, ele pode ser feito pela inteligência artificial, a um custo muito mais baixo, talvez, infelizmente, do que você pagar um designer gráfico para montar uma apresentação para você, para um cliente, por exemplo. Então, assim, esse profissional, ele vai ter que entender, dentro da dinâmica da atividade dele, como ele vai fazer para se desenvolver. Mas talvez ele seja o curador de um bom desenvolvimento de storytelling através de uma ferramenta de inteligência artificial. O que ele vai ganhar é produtividade. Se hoje talvez ele trabalha entregando um serviço num ciclo completo de uma semana, talvez ele entregue em um dia, né? Então, tem esses fatores. Por exemplo, programação de mídia na programática, já tem ferramentas de inteligência artificial olhando para a parte da ponta de quem é o usuário, né, consumidor potencial, a dinâmica e desenvolvimento do conteúdo dos vários sites onde essa ferramenta está plugada, e na outra ponta dando insights para a empresa e para a agência tomando conta daquela campanha de uma otimização de verba de forma altamente agressiva, assertiva e com transparência, que é coisa que a mídia programática até então não tinha muito, né? Em alguns casos era questionado, e ela começa a entregar transparência porque ela está operando dentro da plataforma de blockchain. Uma vez que ela está operando dentro da plataforma de blockchain, você tem ali um certificado de segurança de alto nível. Então, você consegue ter transparência em toda a cadeia, desde a compra do bid por quem está anunciando até a entrega. E mais, né? Ela está muitas vezes entregando no meio desse caminho os criativos que vão impactar o consumidor. Então, essa é uma aplicabilidade na criatividade que a gente vai ter que pensar como é que eu vou conduzir como humano esse conteúdo. E, mais uma vez, a primeira impressão que a gente tem é que está muito distante da gente isso às vezes, e não está. Isso está muito próximo. Então, assim, se alguém... Depois a gente até pode ver, eu vou passar alguns links para o Regi, e vou pedir para ele colocar no grupo de vocês, que são já ferramentas que estão disponíveis
Algumas são free, você consegue usar, ou você tem um nível básico free, e se você quiser evoluir um pouco na ferramenta, você vai pagar uma mensalidade, porque agora não existe mais nenhum tipo de compra de ferramenta, né? Sempre por mensalidade por uso, né? Que é a receita contínua, que é uma tendência também, inclusive isso é uma coisa que deve crescer para vários tipos de produtos e serviços. No produto é a locação daquele produto e no serviço é a assinatura daquele serviço. Como a gente já faz com streaming, como a gente faz com carro. Então, isso vai crescer muito. E a inteligência artificial também vai ajudar a desenvolver esses mercados. E a gente vai ter um desafio, como a indústria da comunicação, se preparar para atuar nessa dinâmica de relacionamento entre empresa, comunicação e consumidor e toda a cadeia de valor daquele mercado. Douglas, e tomando carona nessa questão, o professor de audiovisual, por exemplo, ele não vai falar agora mais só sobre roteiro, sobre a estrutura do roteiro, mas ele tem que conhecer todos os aplicativos, né, para que o aluno já saiba montar o seu filme. Porque quando a gente está falando de roteiro e a gente já está imaginando isso, o aluno já tem acesso pelo Instagram, pelas plataformas, a todos esses recursos. Se o professor não sabe disso, dificulta o trabalho dele, porque ele fica atrás, né, da tendência, e aí ele fica atrás do que o aluno já sabe. Então, o ideal, eu acredito, é que o professor tenha conhecimento desses aplicativos também, né, ter conhecimento da tecnologia. Tem 2 comentários. O Josué colocou aí o link de um artigo que o Silvio tinha compartilhado com a gente sobre essa questão da substituição do professor, e a professora Ana Paula Sabe, acho que também colocou a respeito dessa dificuldade, né, da gente, enquanto docente, aceitar ser substituído, entre aspas, né, pela tecnologia. Tem mais algum comentário, Cris, que eu Comentário passou? não, mas Não, o né? Tem professor pergunta. Paulo e o Tiago querem falar, eles levantaram a mãozinha. Então, vamos lá. Tiago. Boa tarde a todos, tudo bem, pessoal? Estou aqui na cidade de Lins, interior de São Paulo, trabalho aqui no Lins Salesiano. E alguns meses atrás, a nossa agência foi procurada exatamente para fazer esse trabalho de videoclipes, né? O professor de cursinho, ele tem 70 músicas que ele compôs, e a maior dificuldade que nós tivemos foi para animar. Ele queria fazer um clipe, queria fazer uma animação. E, por acaso, hoje eu acessei alguns sites de inteligência artificial e fui lá digitando, né, as ligações, RNA, DNA, tudo aquilo que a música dele está descrevendo, né, as ligações de fosfato, pentose, base nitrogenada. E, cara, e não é que apareceu os desenhos de tudo isso. E de uma forma surpreendente, isso aí foi encaixando, e a gente estava quebrando a cabeça para fazer o desenho do nucleotídeo, para fazer o desenho da célula, para fazer isso tudo. Mas agora que você disse, existe um software, então, que a gente já pode trabalhar isso, porque eu quero trazer isso para a publicidade também. Né? Eu quero trazer isso para a minha sala de aula, porque, por enquanto, a gente está quebrando a cabeça aqui em After Effects, a gente está trabalhando nas ferramentas tradicionais. E hoje eu descobri aqui alguns sites, né, OpenAI, se eu não me engano. Isso, OpenAI. E eu fui lá e coloquei a descrição da música e surgiu isso. E isso ainda tem mais fácil que isso, já está mais fácil que isso. Tem coisa que já faz o filme. Passa isso, pelo amor de Deus. Vou passar. Nós temos só 80 músicas para animar aqui. Pois é, e percebe isso, é isso que a ferramenta vai fazer, ela vai facilitar a sua produção. Infelizmente, talvez na ponta aí, um diretor de arte seu, se você não for o diretor de arte, o que ele vai fazer? É curadoria. O que ele vai ter que fazer? Essa imagem não ficou boa para isso, ferramenta, troca essa pela outra. Obviamente, olhando para o consumidor. Então, eu quero impactar o consumidor, E, dependendo até onde a gente for, ainda hoje ela talvez não consiga personalizar num nível tão assertivo que a gente precisa. E aí vai o profissional corrigir. Mas isso, em curto prazo de tempo, eu acho que vai mudar.
E aí, e, obviamente, aí os diretores de arte, por exemplo, vão ter que entender como atuar em cima desse novo modelo. Mas eu vou passar essa ferramenta. Quem compartilhou ela, inclusive, foi o Alelu, que é o proprietário da Compasso. A gente fez um videozinho, com um clipezinho de música, que é muito parecido. Por exemplo, a gente pegou a música do Pink Floyd e ele montou um clipe muito parecido. Não sei se todo mundo aqui assistiu ou conhece o clipe do Yellow Submarine, do Beatles, que é por desenho. Ele montou um vídeo muito parecido com desenhos pro Pink Floyd e, cara, ficou sensacional. Um clipe. Se fosse lançado há 30, 40 anos atrás, seria um clipe que, ia passar em todas as televisões. Entendeu? Legal. Esse é a pegada. Muito bom. Valeu, Acho que muito Paulo, obrigado. Paulo, né? Agora o Paulo. Pessoal, estão me escutando? Boa tarde. Sim. Beleza, adorei essas joias, vou fazer também. Vamos lá, gente. Eu acredito assim, né? Bom, eu sou de Campinas, estou atuando como coordenador nos cursos de comunicação e negócio na Unimetrocamp, e quando eu vejo esses medos, esses receios, né? Vai substituir. Bom, já faz 20 anos que eu trabalho com isso, então quando entrou a internet, 94, indo para 2000, aí o marketing, a publicidade impressa vai desaparecer. Muito pelo contrário, tudo potencializou. A internet potencializou todas as outras mídias. O rádio hoje, né, pensando até os streamers, enfim, tudo potencializou. A única coisa que a gente vai ter que fazer é o que aconteceu lá em 2000, que a gente teve que se reinventar, sair um pouco das gráficas e ir para o digital. Agora a gente vai ter que sair do mundo digital e ir para o mundo da programação. Então, assim, não vai perder. Na minha opinião, não vai perder. E o que eu, assim, eu tenho uma experiência que eu vou compartilhar com vocês. Eu sempre faço muita colaboração com os cursos de tecnologia. Então, todos os eventos que eu faço, programadores, os alunos que são de engenharia da computação, ciência da computação, vamos juntar, vamos conversar, fazer debates. Aí nasce os grandes conhecimentos, as grandes ideias, as evoluções, no meu ver, e até mesmo, né, junto com a empresa que eu tenho de transformação de negócios, tudo, eu vejo muito isso. A evolução que a gente está tendo, a mudança de comportamento cultural em função da digitalização e realmente aprender. Então, hoje, eu falo que 70% do meu trabalho é back-end, é programação, para tornar, né, a publicidade ali, o que eu estou fazendo para as empresas, de forma rica. Então, essa vai ser a mudança. Então, assim, agora a gente vai ter que ser programador. Não tem jeito, não tem jeito. É legal esse papo que a gente está tendo, tudo, porque, assim, existe um receio muito forte. Vai substituir a gente? Não. Né? Um grande publicitário que eu tive contato, chamado Rodolfo Cittadino, hoje já aposentado, já está com seus 70 e poucos anos, foi o criador do Unibanco 30 Horas. Né? Ele falou assim, gente, eu estava colocando nos bancos Unibanco 30 Horas, estava colocando caixa eletrônico, na década de 80, e o pessoal desesperado, porque vai substituir o caixa. Não, evoluiu, melhorou o atendimento, como hoje tem o digital. E hoje ele fala assim, que é muito legal. Ele fala que hoje ele se vocês quiserem achar o contato dele, hoje ele é o diretor de marketing do Mercadão de São Paulo. Ele que fez a revolução lá, gourmetizou tudo. Então, assim, o que ele fala? Ele fala, gente, vamos agregar oportunidade. É o que o Kotler fala. Vamos colocar oportunidade. Isso é oportunidade para a gente. Então, quanto antes a gente conseguir agregar isso, pensando nos nossos alunos, apresentar isso, a primeira coisa que eu fiz na minha aula foi apresentar a ChatGPT. Apresentei, comecei a fazer pergunta para o ChatGPT e a gente começou a fazer debate em cima disso. E foi fazendo a curiosidade das respostas e aprofundando. O aluno enxergou uma outra prática que eu vi alunos descendo na biblioteca para conferir nos livros, coisa que o aluno não fazia isso. Falou, mas será que o que ele está falando é verdade? Porque eu jogava aquele questionário. E hoje os alunos estão ali antenados. Então, assim, eu vejo, em questão de 15 dias de aula, a evolução do pensamento e a forma de pesquisa. Já é um outro patamar.
Mas também é um outro desafio para a gente, para eles não ficarem dependentes disso. Não ser o fim, mas apenas uma ferramenta. O meio, exatamente. Exato. Então, é só um pouco do que eu estou enxergando e a vivência que eu estou tendo em sala de aula, né? O meu cachorro aqui, que é dog influencer, ele está no horário dele de começar a tirar foto aqui. Então, assim, eu acho legal essa possibilidade e ter esse momento para a gente trocar ideia, gerar mais vezes, a cada 2 meses, 3 meses, falar disso. Tentar agregar. Quanto mais a força que a gente puder trabalhar aqui e fazer esse debate e tentar alinhar uma comunicação só, né, para realmente a gente ter força e entender como é que está o movimento de mercado. Muito legal mesmo. Obrigado, gente. Show. Obrigado, Paulo. Até falar, Melissa, deixa eu até complementar, assim, tem um trabalho que o Regi e o Luiz já vem fazendo há um tempo, que a gente tentar, e até pensando nessa questão, né, de como é que a gente trabalha junto ao MEC, como é que a gente fomenta essa velocidade de necessidade de transformar algumas bases para a gente poder ter mais flexibilidade na grade curricular, por exemplo. A gente já vem trabalhando em cima desse tema, em cima desse assunto, e a gente deve ter um encontro aí presencial ainda esse mês com os coordenadores, para a gente poder mesmo formular um pedido de uma audiência, inclusive, lá no MEC, a gente vai tentar, né, como entidade, levar isso para frente, para a gente poder botar uma sementinha lá dentro do MEC, para, cara, olha só, o mundo está mudando. Ou melhor, o mundo já mudou. E aí a gente vai ficar preso às coisas ainda que estão impedindo algumas melhorias de processos para a gente poder, eventualmente, se aprofundar, se aprimorar e transformar a educação para um mercado cada vez mais inclusivo, cada vez mais diverso, né? E cada vez mais ligado às necessidades daquilo que a gente precisa entregar como valor para os alunos, porque se você pensar que o que está sendo discutido aqui são cursos, foram várias formações ao longo da vida, com cursos mais curtos, recorrentes. Querendo ou não, a gente está meio que enterrando um curso de 4 anos de graduação. Mais ou menos isso. E assim, está ok do ponto de vista para essa nova necessidade que a gente está encontrando no mercado, né? Mas assim, tá bom, e como é que eu tiro então as oportunidades positivas disso? Né? Como é que a gente pode adaptar modelos de cursos, linhas de aprendizagem, linhas de pesquisa, para que a gente possa aterrissar numa oferta de valor importante para entregar para o mercado o que o cara está pedindo lá. Que nem o Paulo falou, ele está programando, 100% é programado. O mercado está pedindo programador com, hoje, contrato técnico e desenvolve a habilidade de comunicação dele. Por que a gente não pode pegar esse bastão e botar o comunicador fazendo de fato comunicação, seja em qual indústria ele esteja atuando, indústria criativa, indústria de produção audiovisual, indústria de pesquisa, porque até para fazer pesquisa para o mercado, o comunicólogo, o profissional de comunicação tem mais assertividade. E ferramentas estão aí para ajudar a gente a fazer isso. Então, planejamento, briefing, tudo isso, a gente vai ter ainda a base curricular, mas isso vai ser só uma parte do processo. Como vai ter, por exemplo, profissional de comunicação que vai ter que se especializar em advocacia, por exemplo, para atender alguns escritórios. Vai ter entender do segmento de energia, óleo e gás, por exemplo, energia renovável, né? Então, esses pontos, cada vez mais vão ter contato, assim, eu preciso me especializar nesse assunto, eu vou lá e vou me especializar naquele assunto. E a formação ali, mais modular, ela vai, né, ser Douglas? flexível, vai ser mais modular. E constante. Com certeza. Atualização constante, formação modular, talvez essa certificação, né, uma nova dinâmica dessa grade ser mais flexível, né, a matriz curricular ser mais flexível. Tem uma portaria Exato. Que ainda não foi publicada, né, sobre as DCNs para publicidade em si. A gente está aí aguardando, está no Ministério. Se o pessoal tiver aí já essa informação, porque tem assim uma data, mas tem o que foi recorrente de um encontro, o pessoal da Intercom, os pesquisadores fizeram uma carta, e essa carta foi enviada para o Ministério da Educação. Então, assim,
mas isso ainda não está oficializado, como foi no jornalismo, que tiveram as DCNs em 2013. Josué, tem essa informação aí para nós? Até onde eu sei, ainda não foi formalizada, não foi oficializada. É o último curso de comunicação que não tem. O jornalismo teve, relações públicas teve. Sim, o nosso está parado. Não. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês do fundo do meu coração. Eu acho ótimo que esteja, porque eu li as DCNs e é mais do mesmo. A gente está parado no mesmo ponto. É um pouco do que o Douglas estava falando aí. Acho que a gente... Eu tenho um pensamento, gente, eu estou quase para me aposentar, mas eu tenho um pensamento que essa proximidade do fim da carreira a gente permite que a gente possa ser um pouco mais radical, né? Eu acho que a gente tem que fazer uma mudança muito profunda, né? As diretrizes, elas tinham que ser mínimas, e dar muita liberdade aos cursos para construir as suas matrizes. E acabar com esse negócio de que, por exemplo, a disciplina tem que ter uma carga horária de X ou de Y, porque isso engessa demais a gente. Vamos pegar um exemplo muito simples aqui. Não sei como é o mercado de vocês, mas aqui está todo mundo querendo gestor de tráfego. Tráfego pago. Verdade. Cara, você não transforma isso numa disciplina de 6 meses. Não dá, não cabe numa disciplina de 6 meses. Mas caberia dentro de uma matriz 1 mês e meio, 2 meses, talvez, de treinamento intenso com laboratórios e tudo mais. Módulo, né? E a gente não pode fazer isso, a gente fica preso e a gente não consegue fazer esse tipo de coisa. Então, acho que essa iniciativa, viu, Douglas, de ir até o Ministério, e eu acho que finalmente teremos um Ministério da Educação, né, depois de 4 anos, né? Ela é muito salutar, e eu acho que a gente tem que partir para uma coisa assim que, gente, precisamos romper definitivamente com os modelos que estão colocados aí, porque não dá mais para ser desse jeito. Então, eu vejo muita discussão em cima de matriz, diretriz curricular, tal, mas, gente, isso está superado. Por exemplo, as universidades americanas funcionam aqui por crédito. Então, assim, você tem uma flexibilidade, você vai cumprir por crédito, obviamente tem uma regulamentação para validar se aqueles créditos são válidos ou não, mas é por crédito. Assim, o que se dá a formação universitária? Você completou 300 créditos, que é o exigido para você. Se foi em física quântica, junto com a disciplina de criatividade, ótimo. Obviamente, você tem ali um arcabouço maior de predominação daquele curso que você está se formando. Obviamente, os técnicos aqui, né, como medicina, psicólogo e tal, tem a grade curricular fechada, como a gente poderia também na área de comunicação, mas você pode lançar créditos em outras frentes e fecha o número de créditos do básico mais o extensivo e você está graduado. Só falar uma coisa, eu sei que o Dinelli está querendo falar, só rapidamente, aqui, por exemplo, nos nossos tecnólogos, a gente criou uma certificação a cada semestre. Então, quando o aluno termina um semestre, ele já tem uma certificação intermediária. Né? Então, além de ser um curso tecnólogo de 2 anos, a cada 6 meses o cara tem uma certificação daquele semestre, que na verdade é um módulo. Né? Embora a nossa universidade ainda não aceite e trabalhe o sistema modular, que é uma tristeza. Esse é o problema. Né? Deixa eu só fazer um adendo antes do Dinelli falar. Eu penso que os profissionais, o que a APP já está fazendo com o Galo na Cuca, isso é importantíssimo, e os profissionais de mercado eles devem se aproximar dos docentes. A gente pega o Intercom, participo bastante, mas o Intercom são os pesquisadores, são os que fizeram de novo aquele manifesto e mandou para o Ministério. Eles não estão com o pé no mercado, né? Então, eu penso que os profissionais eles têm que atuar junto com os pesquisadores, porque senão vai ficar mais do mesmo, né? Que é o que você falou. Acho que Intercom, a gente tem que chamar o Intercom aí também para atuar junto aos profissionais. Dinelli, quer falar, por favor? E aí, Douglas? Tudo bem? Fala aí, beleza, Fernando? Tudo bom, tudo bom. Minha pergunta é bem objetiva. Quando você pousar aqui de volta em terras brasileiras, né, e vier dar uma palhinha lá na minha aula e for participar do podcast do EAD que eu estou gravando, que vai falar sobre inovação, já está convidado. O que você falaria para os alunos? Curto, acabou de chegar, acabou de pousar, vai dar uma palhinha, o que você falaria para eles? Cara, eu falei que assim, tudo que é sólido se desmancha no ar, imagino que não é.
Assim, a gente está vivendo uma era de muita transformação, cara, velocidade altíssima. Então, assim, a gente não pode se prender a coisas do passado, a gente tem que sim usar ela como base, mas não se prender. A gente tem que se jogar, de fato, em conhecer o mundo desconhecido, de um blockchain, de uma Web3, de uma linha de programação, do que está por trás dos algoritmos, e pesquisar, ou melhor, se envolver com os consumidores, ou ir atrás de entender como as pessoas se comportam, de fato, o que elas levam de valor, sair um pouco, né, fora do seu convívio convencional e pesquisar e se aprofundar em outros lugares, outras localidades, porque aí a junção do lado humano, do entendimento, né, psicológico das pessoas, do ambiente que influencia a sua vida, e como é que isso se encaixa no modelo matemático de programação, porque é quase que uma Matrix, né, cara? Então, assim, você está vivendo, de um lado, uma digitalização altíssima, que hora vai poder conversar com o humano, mas se o humano não for predominante nessa relação e não houver entendimento para imputar a informação, para que avalie-se o output que ela está gerando lá na ponta, não vai ser, você vai perder o time do mercado. Então, eu acho que é isso. Vocês vão ter que se especializar em conhecer muito a plataforma humana, vamos chamar assim, né? Desejo de consumo, aspiracional, o quanto o local onde a pessoa vive impacta na vida dela, né? Porque a gente tem realidades diferentes em todas as partes do mundo, e no Brasil, então, né, por termos tanta oscilação de uma ponta a outra da camada social, né, do tecido social, isso muda muito, inclusive por região. Então, o que a ferramenta vai poder dar para a gente é uma otimização e um direcionamento maior para fazer campanhas individuais, por exemplo, para cada tipo de público, ótimo. Mas se eu não entender como funciona cada sociedade, cada comunidade, cada região, né, eu não vou saber colocar informação na ferramenta, não vou saber avaliar se ela está me trazendo. Então, eu acho que tem que entender, isso, entender dos bits e bytes, mas entender muito do lado humano das pessoas, que é o que, teoricamente, não se desmancha no ar, enquanto, do outro lado, se você... outro dia eu participei de uma reunião, o cara falou assim, imagina se acabar a energia no mundo, né? Como é que você sobreviverá? Esse é o ponto. As relações humanas é a única que sobrevive a isso, entendeu? Legal. Pessoal, a gente só tem 8 minutos, né, Geni? Sim, Mel. Tem perguntas, considerações? Eu queria agradecer e falar que o convite já está feito. Perfeito. Já separa as datas para uma presencial lá na FAP e um podcast do EAD, do nosso curso de Storytelling, Narrativas para Negócios que a gente está montando, já está convidado para um desses debates que vai ser exatamente sobre tudo isso que você falou. Boa. Só botar a data, a gente está por aí, com certeza. Fechado, Douglas. Eu não sei quanto vocês têm curiosidade, eu vou levantar minha câmera aqui, só para vocês darem uma olhada. Esse daqui é o espaço da feira, né, da Creative Entertainment Expo. Aqui é onde, teoricamente, acontece a exposição de tudo que é produto, serviço, de startups, empresas, que ou estão aqui para vender ou estão aqui para serem compradas também, viu? Tem comitiva de vários países. Lá no fundo, eu não sei se vocês vão ver, acho que não, mas tem a Hypervision ali, é uma das estrelas da feira, porque ela conseguiu, de fato, montar um plano de holografia. Para quem assistiu aqui Blade Runner, na década de final dos anos 80, e depois a outra versão, cara, puta, é a tangibilização daquela imersão da holografia 3D, de fato, indo para fora, sabe? E ganhando forma. É bem, bem, bem interessante. Legal, Douglas. Passa para a gente, só para a gente finalizar aí com chave de ouro, quais são as dicas para os professores conseguirem motivar os alunos nessa imersão tecnológica? Como ser um professor imerso na tecnologia?
Isso o professor faz bem, né, Melissa? É assim, você buscar fontes que possam te dar subsídio para poder entender um pouco da dinâmica, preferencialmente quem já faça uma curadoria do assunto, né? Então, assim, meio, por exemplo, para a gente que é da área de comunicação, minha mensagem está aqui, está cobrindo o evento, e tem bastante coisa que ele está levando aqui para o Brasil, a própria UOL também está com uma equipe aqui cobrindo, TV Globo, através do Multishow, está aqui cobrindo, e a Compasso também está aqui cobrindo. Então, acho que pode ser obviamente, vocês já devem fazer isso, mas é um caminho que possa ser levado. E olhar com atenção para esses autores que muitas vezes estão sendo destacados, como o Amy Webb, a própria publisher da revista do MIT Review, esqueci o nome dela aqui agora, é uma pessoa que deve ser seguida. E o bom é que todas essas pessoas, diferente um pouco do Brasil, os palestrantes aqui, os pesquisadores não são tão estrelas. Então, assim, você tem acesso muito fácil a eles. Se você mandar recado para eles no Instagram, eles respondem. Inclusive, talvez fique um convite para vocês aí, para os professores. Muito provavelmente, se você os convidar para dar uma palestra virtual, né, uma live, muitos são capazes de topar. Então, eu acho que é começar a seguir novas pessoas e começar a interagir com elas para aprofundar um pouco no conhecimento. Então, a gente vai criar na Compasso um guia pós-SXSW, assim como tem outras empresas que geram também. A Globo faz isso, a UOL vai fazer e tal. E a gente pode ir compartilhando nos grupos. E o exercício talvez é seguir um pouco daquelas pessoas que vão estar dentro desses reportes, porque elas são referências que a gente pode acompanhar como tendência, e depois a tecnologia já acontecendo, entender, buscar alguém que já esteja fazendo uso da tecnologia para aprender na prática com a pessoa, para poder aprofundar o conhecimento e aí levar para a sala de aula, se for o caso, ou não também, né? Porque tem muita coisa que a gente pode olhar e que não faz sentido, e aí você abre mão. Mas, basicamente, eu acho que esse seria um guia rápido para a gente poder estar atualizado e estar construindo uma nova jornada aí para os nossos alunos e para a gente também como profissional, né? Legal, Douglas, quero agradecer sua participação, foi uma experiência incrível, não só para mim, mas para todo mundo que está aqui. Essa troca é imprescindível. Aproveito para fazer o convite para os professores aqui presentes, aí para a gente continuar sempre prestigiando o Galo na Cuca. A APP tem esse projeto incrível de aproximar os professores do mercado, e essa foi a primeira edição. Eu quero agradecer mais uma vez ao Silvio, ao Geni, à Cris, ao Douglas, ao Rê, ao Luiz, por essa oportunidade de estar mediando aqui, ver colegas que eu já conheci presencialmente e conhecer novos. Obrigado por esse bate-papo, obrigado por tudo aí. Pessoal, uma boa tarde, sigam a APP lá no site, nas redes sociais, e a APP está aí para isso, para a gente trocar, aprender e compartilhar conhecimento. Abraço para todo mundo. Obrigado, Douglas. Tchau, tchau. Até mais, gente. Tchau. Tchau, obrigada, Douglas. Obrigada, Mel.